Estamos começando aqui pela Rádio Universitária o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pelo rádio na frequência 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. Cante a Paz. Este é o tema de uma apresentação que a Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás promove na próxima quinta-feira, dia 5 de dezembro, a partir das 11 horas da manhã. O concerto com o coro de câmara da EMAC, UFG, será no Teatro Belquis, sob as regências de Joana Cristina Azevedo e Ângelo Dias, e marcará o encerramento do ano letivo das turmas de canto coral da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Segundo os organizadores do Cante a Paz, o concerto pretende ser um canto pela reflexão e paz, uma celebração às artes, à educação, à diversidade cultural, o pluralismo de ideias e à universidade pública brasileira. No repertório da apresentação, aberta à participação de todos os interessados, no campus Samambaia da UFG, estarão presentes obras que celebram a vida e a transcendência pela fraternidade e amor. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. O setor da educação no Brasil vai sair do Mercosul e firmar apenas parcerias bilaterais de agora em diante. A informação divulgada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, na última semana, aconteceu no mesmo evento em que foram anunciadas verbas extras para as universidades federais brasileiras investirem em energia limpa e na conclusão de obras que tragam melhoria no ensino, na pesquisa e na extensão dos campi. Vamos acompanhar a reportagem. A informação é do ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante anúncio de verbas extras para as universidades federais brasileiras. Weintraub argumentou que os encontros do Mercosul, a integração entre os países Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, não têm trazido resultados e geram custos aos cofres públicos e, por isso, os encontros serão apenas bilaterais. Porque, na prática, nada foi obtido. E o pouco que está sendo discutido é bilateral. Significa economia de recursos do pagador de imposto para mais painel fotovoltaico, para mais creche, para mais ônibus escolar. Esse que é o impacto. São reuniões que são caras, tomam tempo, ao passo que, numa conversa bilateral, conseguimos avançar muito mais rapidamente. Ainda de acordo com o Ministério, o governo brasileiro não está rompendo relações com os países vizinhos e todas as parcerias iniciadas serão mantidas. No entanto, a pasta salienta que ao longo dos 28 anos em que o MEC participou das reuniões, não houve resultados práticos que impactassem positivamente na melhoria de índices gerais da educação. Em seguida, Abraham Weintraub anunciou também que vai destinar 125 milhões de reais extras para as universidades federais do Brasil. Segundo ele, pelo menos 65% do valor de cada unidade educacional deve ser investido na instalação de placas fotovoltaicas, os chamados painéis solares. O restante, 35%, deve ser destinado a obras paradas ou em andamento, se for o caso da instituição. De acordo com o ministro, o retorno da iniciativa vai ocorrer todos os anos. Enquanto tiver a placa, e a placa tem uma expectativa de vida de 50 anos, vai economizar R$1 milhão direto do orçamento dele. Já não vamos começar um novo elefante branco. Vamos colocar painel fotovoltaico, porque o ano que vem ele já tem 1 milhão, mas o outro ano esse vai ter de novo esse 1 milhão de economia. E outro. O retorno do investimento em painel fotovoltaico nessa região é 25% ao ano. A ideia da implantação da energia solar é, segundo o MEC, uma forma de reduzir os custos de energia elétrica, que podem ultrapassar os 25 milhões de reais por ano às universidades. A definição de qual federal vai receber deve atender ao critério da meritocracia, estipulado pelo Ministério. Serão priorizadas as instituições que tiverem melhores classificações em qualidade e desempenho. Também terão acesso a mais recursos aquelas mais eficientes, o que para o MEC significa as que tenham um menor custo por estudante. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, UEG, promove nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, a 11ª Mostra de Cinema e Audiovisual UEG.
O evento é gratuito e contará com a exibição de 10 produções, entre videoclipe, documentário e curtas de ficção. As exibições serão a partir das 7 horas da noite no Cine Cultura. As obras escolhidas pela curadoria concorrem a prêmios concedidos pelo curso e parceiros. A Mostra de Cinema e Audiovisual UEG é realizada desde 2009 como uma forma de devolver à sociedade os investimentos realizados no ensino superior público, gratuito e de qualidade em cinema e audiovisual no estado de Goiás. E a Universidade Estadual de Goiás, UEG, divulga na semana que vem, no dia 11 de dezembro, os locais de prova do seu vestibular 2021. Para este vestibular, a instituição oferece 3.694 vagas, distribuídas em diversos cursos de graduação. O processo seletivo da UEG será realizado em uma única fase, constituída de prova objetiva e prova de redação. Os exames serão aplicados no dia 15 de dezembro. A prova de habilidade específica para os candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo já foi aplicada e o resultado está previsto para ser divulgado no dia 4 de dezembro. Os candidatos ao curso de Medicina também farão uma prova discursiva específica no dia 15 de dezembro. O resultado final do vestibular 2021 da UEG será divulgado no dia 20 de fevereiro no sítio www.estudioconosco.eg.br. O Intercampus vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Meu nome é Glenner Lobato, sou técnico em telecomunicações da Rádio Universitária UFG. Desejo a todos um excelente Natal e um feliz Ano Novo. Abraços a todos e continuem ligados na AM 870 Rádio Universitária UFG Goiânia. Natal na noite de luz, Natal da estrela guiar, Natal do menino Jesus. Estamos apresentando Intercampus. Na próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro, a Universidade Federal de Goiás terá mais uma edição da sua Feira Agroecológica. Será a última deste ano. Para nos contar mais sobre essa iniciativa realizada durante todo este ano na UFG e também no Instituto Federal de Goiás, a gente conversa com a professora Verusca Prado. Ela é da Faculdade de Nutrição da UFG. Olá, professora Verusca, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Ana, olá a todos. Obrigada a vocês pela oportunidade de conversar sobre a Feira Interinstitucional Agroecológica. Então, professora, começa contando aí pra gente, né? Esse foi o primeiro ano dessa iniciativa, de promover aí uma feira agroecológica na UFG, né? E esse projeto está chegando ao fim, pelo menos esse ano, né? Foi uma ação positiva? Alcançou seus objetivos? Sim, essa feira ela tem como origem o Instituto Federal Goiás, por meio da equipe do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, que construíram essa possibilidade de uma feira agroecológica. A UFG, então, que já tinha a intenção também de ter uma feira agroecológica nas suas dependências, fez uma parceria com o IFG e iniciamos essa feira ali no primeiro semestre. Ao longo do ano, nós estamos avaliando, né, que a feira atingiu seu objetivo, a cada edição tem aumentado o número de pessoas que participam. E a gente fala participa porque não é só uma questão de comércio de alimentos agroecológicos, né, produzidos com base na agroecologia, mas sim também como uma estratégia de promoção da alimentação adequada e saudável dos estudantes, dos técnicos, dos terceirizados, dos professores da UFG e também da comunidade que cerca as dependências da universidade. A gente tem avaliado que a feira ela tem se constituído como esse espaço de promoção da alimentação saudável, mas também como um espaço de convivência, de troca de saberes, uma vez que esses agricultores e as agricultoras que vêm participar, eles trazem com eles saberes muito importantes, né? Porque nós aqui dentro da universidade normalmente trabalhamos pesquisando sobre esses saberes e eles nos ajudam a pensar melhor sobre objetos de pesquisa, ações de extensão e também a qualificar, inclusive, as nossas ações de ensino. E nós já estamos trabalhando sobre o edital da chamada pública, né, para o próximo ano, para 2020, que a gente continuar essa experiência. Que bom, né, professora? Então, a perspectiva é de que essa feira continue no ano que vem, né? Sim, a perspectiva é que ela continue. Nós já estamos com a chamada pública bem avançada
e a expectativa é que a feira retome junto com as aulas, né, no mês de março de 2020 e siga durante todo o ano que vem. Professora, acho que uma coisa também que a gente deve comentar, né, é sobre a importância dessa feira para os próprios produtores, né, porque é um novo espaço, é um espaço qualificado, né, para eles comercializarem seus produtos e para a gente divulgar, né, esse tipo de produção agrícola, né? Isso, você tem razão, é um espaço também muito importante para eles e para elas. A avaliação que essas produtoras, essas agricultoras familiares têm feito sobre a feira nos mostra que hoje ela cumpre um papel fundamental no aumento da renda para essas populações que estão no campo, né? No caso, nós contamos com a parceria de movimentos sociais do campo vinculados às cidades de Silvânia e Palmeiras de Goiás, né, que vêm para Goiânia nos dias dessas feiras, e elas nos relatam que hoje a feira tem cumprido um papel essencial na geração de renda, toda a produção ali de alimentos que eles fazem nas suas propriedades para ter um local de vender. Isso é principalmente importante num contexto de que algumas políticas públicas do campo da agricultura familiar, elas tiveram um encolhimento ao longo de 2019, 2018, os últimos 3 anos praticamente. Então, a feira também tem se constituído como um espaço de resgate do papel dessas agricultoras e agricultores na oferta de alimentos para a cidade. E lembrando, né, que esse grupo, ele é responsável, estima-se que ele é responsável por 70%, por volta de 70% da produção dos alimentos básicos, aquele que a gente come todos os dias nos pratos aqui da cidade, do povo que mora da cidade. Cumpre um papel muito importante, né, professora? Porque quando a gente fala de agricultura, a gente fica pensando em grandes fazendas, grandes plantações, mas essas grandes fazendas, essas grandes plantações, na verdade, elas produzem commodities, né, que são exportadas, né? A gente quase não vê isso na nossa mesa no dia a dia, né? Isso, a gente quase não vê, na realidade, as grandes commodities como soja, milho, elas têm uma cadeia, elas entram na nossa alimentação por meio de alimentos processados, mas a grande parte dos alimentos que a gente consome no dia a dia, eles são alimentos que têm um grau de processamento menor ou até mesmo alimentos in natura, que são aqueles que a gente já colhe e já consome. E esses agricultores e agricultoras de base agroecológica, agricultores e agricultoras familiares, eles cumprem um papel fundamental na produção desse tipo de alimentos também. É importante resgatar que, apesar, né, do nosso estado, ele tem uma característica de ser um estado agrário, né, então que trabalha aí com o campo da agricultura como fonte de geração de riqueza, mas que nós temos um volume grande é muito maior o número de agricultores e agricultoras familiares do que o número daqueles que se intitulam como do agronegócio e dos que produzem commodities, né? Porque normalmente são grandes extensões de terra na mão de uma pessoa só. E esses grupos de agricultoras e agricultores que estão conosco aqui nos mostram que em pequenas propriedades eles conseguem, em termos de extensão territorial, eles conseguem produzir uma diversidade de alimentos que para nós do campo da nutrição é fundamental para se constituir uma dieta adequada e saudável. E aí, né, professora, a gente pode pensar num outro aspecto também, que é o de divulgar aí a importância, né, do consumo de alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos, né? Sim, vários estudos, né, já têm demonstrado os impactos negativos dos agrotóxicos, tanto no campo da saúde ambiental, mas também da saúde humana. Esse tipo de alimento, estudos também já demonstram que, além de constituir alimentos com melhor teor nutricional, e não só pelo método de cultivo, mas também porque esse tipo de agricultura baseada na agroecologia, ela respeita a sazonalidade dos alimentos. Então, considera que não é normal você ter manga produzida o ano todo, não é normal você ter goiaba produzida o ano todo. Os alimentos têm a sua safra, e nessa safra eles costumam ter valores nutricionais muito melhores do que quando você força a natureza ali, né? Então, esse tipo de feira, ele também busca problematizar isso junto aos consumidores. Tem sido uma ação interessante escutar dos consumidores de que a própria dieta tem sido variada, uma vez que a cada edição da feira, eles encontram alimentos diferentes. Lógico que você tem alguns que perduram na maior parte do ano, ainda mais aqui no nosso estado, que a gente tem basicamente 2 estações, né? Uma mais seca, outra mais chuvosa, que acaba não nos trazendo a questão da sazonalidade da maneira como estados que vivenciam mais o frio, por exemplo, têm. Então tem sido também uma experiência de educação por parte dos consumidores quanto à questão dos alimentos e a sua sazonalidade.
Que legal, muito interessante, professora. Então vamos falar um pouquinho dessa próxima edição, né, na próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro. Conta pra gente aí onde é que ela vai ocorrer, como é que as pessoas podem fazer para participar, quais são os horários. Então, a próxima edição, ela vai ocorrer na reitoria, no horário das 8 às 8h30 da manhã, na reitoria da UFG, que fica no Campo Samambaia, ali próximo ao bairro Itatiaia. Depois, em seguida, o grupo vai para o Instituto Federal Goiás, para a reitoria, que fica ali próximo ao Parque Mutirama, das 9h30 às 12h. E terminamos, né, essa edição do dia 4 aqui na Faculdade de Nutrição, que fica na rua 227, setor leste universitário, no horário das 15 às 17 horas. Em qualquer um desses 3 pontos, né, encontrarão as agricultoras e os agricultores, os seus produtos, e poderão conversar ali, tanto conosco, que estamos aí também junto com eles nessa luta, quanto com eles também. E aí, professora, é aberta a todo mundo, né? Pessoas da comunidade, mesmo que não seja dessas instituições, podem ir lá na feira, consumir os produtos, comprar, não é? Sim, é aberto a todos. É uma feira que busca justamente abrir, né, fortalecer essa abertura da universidade para a comunidade goiana e goianiense. Então, todos estão convidados. A gente pede, né, para que as pessoas tragam suas sacolas permanentes, para que a gente evite o uso de plásticos e outros produtos que são de difícil degradação no ambiente. Legal. Então, a gente convida as pessoas a estarem conosco também. Legal. Professora Verusca, muito obrigada por sua entrevista e parabéns, então, pelo trabalho desenvolvido. Obrigada, Ana. Obrigada a todos aí da Rádio Universitária e esperamos todos aqui na UFG. Obrigada. Até mais, professora. Até. Essa foi a participação da professora Verusca Prado, da Faculdade de Nutrição da UFG, que convidou aí para a próxima edição da Feira Agroecológica da Universidade Federal de Goiás, que acontece na quarta-feira, dia 4 de dezembro. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. Escolas públicas do estado de Goiás participam a partir do ano que vem de um projeto coordenado pela Universidade Federal de Goiás com o objetivo de despertar o interesse de crianças e jovens pela ciência. A jornalista Silvânia Lima conversou com a coordenadora do Ciência na Escola, professora Renata Mazaro, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Vamos ouvir mais sobre esse projeto. E a Universidade Federal de Goiás coordena o projeto Consciência na Educação Básica, dentro do programa Ciência na Escola. Trata-se de um projeto interinstitucional aprovado em edital pelos Ministérios da Educação e de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O Ciência na Escola visa uma série de ações em escolas de 1º e 2º graus, em Goiás. E quem vai nos dar mais detalhes sobre o programa é a professora Renata Mazaro, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Professora, muito obrigada por sua presença aqui na Rádio Universitária. Eu que agradeço pela oportunidade. Professora, então eu iniciei a nossa entrevista pedindo para a senhora explicar o que é o Ciência na Escola, né? Qual que é o objetivo desse projeto? Esse projeto ele é um projeto feito em rede de colaborações, né? Nós temos envolvidos nesse projeto, além da UFG, a UEG, o IF Goiano e também a SEDUC e a Undime, né, que é a União dos Dirigentes, né, de Municípios e Escolas Municipais, para abranger todo o estado de Goiás, levando a ciência para dentro da escola. Então, ele é um projeto que vai atender escolas públicas do ensino fundamental, principalmente a segunda fase do ensino fundamental, que seria a nossa antiga ali, 8ª série, né, 7ª série. Nós vamos atender esse público especificamente para levar a ciência para o dia a dia. É como se nós fizéssemos a alfabetização científica. É que a ciência entre na vida do estudante de uma forma natural. Assim como ele aprende matemática, o português na sua alfabetização, ele será alfabetizado na ciência, no método científico, no pensamento científico. Então, a ideia do projeto é levar essa possibilidade de educação científica aos alunos da rede pública do estado de Goiás.
O alvo da ação, então, são os estudantes da segunda fase do ensino fundamental, como a senhora disse, e também os secundaristas, né, professora? Esse é um público muito importante para a ciência. A intenção é despertar o interesse pela ciência desde a mais tenra idade? Sim, a ideia é que a gente desperte a ciência e que ensine, né, que as pessoas entendam que a ciência ela está no dia a dia. Então, é como se a gente conscientizasse a pessoa da ciência no seu dia a dia. Então, para isso, você tem que ensinar o que é a ciência, como é o método científico, para que ela possa se apropriar dessa característica, né, de educação, de uso da ciência. Certo, e também que há uma beleza na ciência, né, sim, professora? sim. E que tudo que está à nossa volta envolve ciência. Sim, isso vai ser muito importante para que as pessoas entendam isso. A beleza, o cativar, a curiosidade científica, o pensamento científico. Nós vamos, durante esse projeto, ensinar, né, a história da ciência, como a ciência chegou, os grandes cientistas. Aqui no estado de Goiás, os cientistas que são renomados, que são reconhecidos nacionalmente, internacionalmente. Então, a ideia é mostrar que a ciência está palpável, está no dia a dia e qualquer um que deseje pode ser um cientista. Né? E a gente vai tentar, né, nesse projeto, trazer a realidade para essas crianças e adolescentes, para que, se eles desejem ser cientista, eles entendam que é uma carreira, que é uma profissão extremamente satisfatória, laboriosa, né, dá um trabalho muito grande, mas que é possível. Nós abriremos um edital de chamamento para as escolas, iremos atender até em torno de 20 escolas no estado de Goiás como um todo. Esse estado, então, para o nosso projeto foi dividido nas 5 mesorregiões. Nós temos que atender alguns pontos do próprio edital que vem do MEC e do MCTIC. E essas escolas, então, uma vez atendendo ao chamamento e sendo selecionadas, elas vão, então, participar. Tanto os coordenadores das escolas quanto os diretores terão cursos para poder participar do projeto. E aí nós temos os alunos que serão interessados no projeto, que também vão utilizar a nossa plataforma online, que é a AvaMec, desenvolvida pela UFG, pelo LabTime, para a gente ter um ambiente virtual para que as ações elas sejam constantes. Fora as ações que serão feitas na escola mesmo, que são iniciativas que serão construídas nas 20 escolas que serão atendidas no projeto. Pelo que a senhora disse, essa é uma iniciativa que contempla somente a rede pública de ensino, né? E 20 escolas em todo o estado de Goiás. Isso não é pouco, professora? Sim, todo mundo pensa, né, que é pouco, mas a ideia do projeto, na realidade, ao final dos 2 anos, é que a gente tenha um processo se instalado, que a gente consiga desenvolver um método para que isso seja aplicado em qualquer escola. Então, se nós amplificarmos as escolas que serão atendidas, a qualidade do método que nós queremos desenvolver, ela vai ser comprometida. Então, nós tivemos que fazer um balizamento, um ajuste muito fino de quanto atender e quanto a gente consegue carregar para que o método em si seja aplicado, validado, construído de forma efetiva. Então, ao final, o que nós esperamos, além de todos os benefícios para os alunos, tanto os alunos da escola, quanto os dirigentes, quanto a comunidade que, né, do entorno da escola, quanto os nossos alunos das instituições, né, superiores que estão envolvidos e os professores, além desse crescimento que a gente, né, vislumbra como meta e objetivo, a gente também vislumbra a formação do método. Então, qualquer escola, seja pública ou privada, ao final, pode ter o domínio dessa metodologia que nós estamos instalando por esse projeto para aplicar onde desejar. A gente espera que o MEC transforme isso como um programa contínuo dentro do Ministério da Educação. E o programa deve funcionar por 2 anos, não é isso? Isso. O que está previsto acontecer nesse período? Então, nesses 2 anos, nós temos, num primeiro momento, a seleção da escola, os cursos, né, sobre gestão e projeto de ciências para os coordenadores que têm intenção de trabalhar conosco dentro da escola parceira, e vamos ter a seleção dos alunos que estejam interessados em participar no primeiro momento. Num segundo momento, a gente começa, para o aluno interessado, essa educação, a história da ciência, o método,
do pensamento científico e algumas intervenções na escola. No segundo ano, efetivamente, o que vai acontecer? A gente espera que nas escolas parceiras tenham sido criados clubes de ciência. São os clubes de ciência que vão ser as nossas centrais de catalisação científica em cada escola. E é o que vai ter mais comunicação conosco enquanto gestores desse projeto. Feito a criação do clube de ciência, os clubistas, como a gente chama, terão desafios. Um deles é determinar qual é um problema que seja na escola ou na região ou no município que tem que ser investigado, solucionado com a base científica. Então, esses clubes de ciência, eles começarão a levantar problemas para que a gente possa solucioná-los na base do método científico, utilizando a ciência como ferramenta. E aí a gente vai ter vários produtos, né? Esses produtos podem ser, inclusive, produtos inovadores para a solução desses problemas regionais. Então, a gente vai usar a ciência como propulsora do desenvolvimento, como a propulsora de resoluções de problemas. E ao final do projeto, a gente vai ter um congresso, um evento científico que vai abarcar esses clubes de ciência, que vão mostrar o que eles produziram nessa última fase, que é a fase que a gente chama produtiva. A gente tem uma fase formativa e uma fase produtiva. E a gente espera aí que a gente tenha uma prorrogação também para ampliar esse leque, esse cenário de ações aí do projeto. Certo. Além do apoio teórico, pedagógico, né? As escolas vão contar também com materiais? A gente tem uma pequena parcela, né? Que não é tão pequena, mas assim, dentro do projeto para capital, que seriam os materiais. Então, as escolas que serão contempladas, elas vão ter um kit que constitui de data show, de máquina fotográfica, de gravadores, para que os clubistas possam, então, durante o processo, né, de busca da solução, né, do problema, consiga registrar os passos a passos, consigam produzir material, inclusive midiático, para divulgar a ciência, para popularizar a ciência. Então, esse é um outro ramo que nós temos aí de possibilidades. Professor, e o montante de recursos previstos para esse programa? Esse programa, ele abarcou R$3.400.000, divididos em algumas que a gente fala rubricas, né? Uma delas é o capital, que eu falei para vocês agora, que é a questão das câmeras, do data show, que vão ficar nas escolas contempladas. Nós temos uma parcela de bolsa, né? Essas bolsas, elas estão divididas em vários patamares, inclusive existe previsão para bolsas para alguns clubistas, né? Dependendo do tamanho do clube de ciência, a gente não consegue abarcar todos, mas existe a possibilidade para os clubistas, existe a possibilidade para o professor que for coordenar a ação dentro da escola também. Então, a gente tem aí uma parcela satisfatória. E custeio, que na realidade é o quê? É o que a gente vai gastar de gasolina, de combustível para ir até a escola, para alugar, né, uma tenda para fazer um evento. Então, a gente tem uma parte aí desse dinheiro para isso. Então, são 2 anos para fazer a utilização desse dinheiro e é um projeto de alto custo, porque ele abarca o Estado como um todo. Então, a gente acha que é um montante grande e né? Não estou falando que não seja, mas ele tem um custo também muito elevado. Se algum aluno, professor de alguma escola estiver nos ouvindo, quiser participar, tiver interesse, como deve fazer? Sim, o edital de chamamento das escolas que estão interessadas deve sair por agora. Como foi aprovado, acabou de ser aprovado o projeto, a gente está correndo contra o tempo, principalmente porque é final de semestre para a rede pública e provavelmente esse edital já vai estar disponível até o final do ano e vai ser disponibilizado pela SEDUC. Secretaria de Educação do Estado de Goiás, do Estado de Goiás, para a gente abarcar as escolas que têm interesse. Então, o professor ficar atento nessas comunicações, né, a gente utilizar essa possibilidade da secretaria para atingirmos as escolas. E ficar atento, né, no site da UFG, na fanpage da UFG, vamos ficar atento no Instagram para os chamamentos quanto ao edital. Tá certo. Nós conversamos com a professora Renata Mazaro, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, que falou sobre o programa Ciência na Escola. Professora, muito obrigada pela entrevista e sucesso na execução do programa. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. E com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Ana Cláudia Rezende. Obrigada pela audiência e até amanhã.